Bem-vindos. Hoje vamos dar uma olhada num capítulo bíblico que de cara pode soar um pouco intimidador. Levítico capítulo 20. Temos aqui o texto e uns materiais bem interessantes que comentam ele. O capítulo fala de leis assim bem severas, né? Incluindo pena de morte para certas coisas. A nossa ideia aqui é fuçar nesses materiais para entender melhor o contexto, os princípios por trás e o que isso pode dizer para a gente, sempre na visão dessas fontes, claro. Vamos lá. Então, o Levítico 20 não alivia. Lista umas ofensas consideradas muito graves. Entregar filhos a Moloque, que as fontes conectam com sacrifício infantil, prostituição ritual. Isso, práticas bem pesadas da época. Exato. E também consultar médiuns, espíritas, amaldiçoar pai ou mãe, adultério, nossa, várias formas de incesto, relações homossexuais, bestialidade. Uma lista extensa. E para muitas delas, a pena que está lá escrita é a execução. Bem impactante, né? Sem dúvida. E um ponto, assim, fundamental que as análises que a gente viu ressaltam é que essas leis, elas não surgem do nada, sabe? Ah, tem um antes. Tem. Vem depois de 19 capítulos que já tinham detalhado todo um sistema de sacrifícios. Para perdão de pecados, inclusive, quer dizer, tinha um caminho de graça, de expiação, antes de chegar nessa punição mais drástica. Entendi. Isso já dá uma outra camada, né? E os comentários falam também de um motivo específico para essa dureza toda. Algo sobre os vizinhos? Exatamente. O material argumenta muito que o objetivo principal era meio que criar uma barreira de proteção para Israel contra as práticas das culturas ali ao redor. Que tipo de práticas? Como essas ligadas a Moloque, que eram vistas como socialmente destrutivas mesmo. O texto bíblico diz que essas práticas levaram outras nações à ruína, né? Então a ideia era formar um povo santo. Separado dessas coisas consideradas abominações? E essa ideia de separação, isso leva a outro ponto que as fontes batem bastante na tecla. O contexto da época, né? A tal da teocracia. Isso. A aplicação da pena de morte, segundo essa leitura, acontecia num sistema onde se acreditava que Deus guiava diretamente as decisões jurídicas. Tá. E é justamente por isso, olha só, que os comentários são muito, muito enfáticos a alertar cuidado ao usar esses textos para defender pena capital hoje. Por quê? Qual o argumento? O argumento é que juízes humanos, a gente não tem essa visão divina, né? Não dá para saber o que vai no coração da pessoa, nem o futuro. E tem a questão da falha humana, corrupção. Tornaria a aplicação dessa pena por nós, hoje, algo muito perigoso, cheio de risco de injustiça. Faz todo sentido essa cautela. Uma das fontes até lembra que, mesmo lá atrás, existia espaço para confissão, para arrependimento antes da sentença final. Cita o caso de Acã, lá em Josué. Sim, esse exemplo aparece. Mostra que o sistema, mesmo sendo severo, tinha seus processos, né? Tinha essa possibilidade. Mas assim, tirando um pouco o foco da pena capital em si, qual seria a mensagem mais duradoura que essas análises tiram do capítulo? Olha, pelo que eu vi, tudo parece apontar para um chamado central à santidade. Como diz lá no versículo 26, né? Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Uma vida social diferente mesmo. Quase uma estratégia de sobrevivência cultural e espiritual no meio de influências vistas como nocivas. A separação era a proteção. Entendi. Proteção. Mas aí fica a pergunta. Como que a gente junta essa exigência de santidade, essas consequências tão drásticas do pecado, com a ideia de misericórdia que também é super importante na Bíblia? Ótima pergunta. As fontes entram nisso sim. Elas destacam que a consequência mais profunda do pecado é vista como a separação de Deus. Essa é a morte no sentido mais espiritual, sabe? Citam Isaías, Romanos. Tipo Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Isso. E um comentário até faz uma ligação interessante com Cristo na cruz. Diz que a maior dor ali não foi a física, mas sentir essa separação do Pai. Aquele grito, meu Deus, por que me abandonaste? Seria a personificação dessa consequência. Uau, forte isso.
E, mesmo nesse contexto de Levítico 20, as fontes acham alguma brecha para a esperança, para algo além da punição. Acham sim. Os comentários trazem exemplos de depois que ilustram bem. Falam do rei Manassés, por exemplo. Ele fez um monte dessas coisas listadas ali, coisas terríveis. Mas, quando ele se arrependeu de verdade, encontrou perdão. Nossa, Manassés, verdade. E o outro caso muito citado é o da mulher pega em adultério, que levaram para Jesus, né? Ali, ele não passou a mão na cabeça, mas também não mandou executar. Ele expôs a hipocrisia de quem acusava e chamou a mulher para uma vida nova, para transformação. Esses exemplos são bem significativos, né? Mostram o outro lado. Mostram que, pelo menos na interpretação dessas fontes, o desejo final de Deus, apesar de abominar o pecado, não seria a destruição da pessoa. Seria o arrependimento, a restauração. Como diz lá em Ezequiel, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta dos seus caminhos e viva. Faz sentido. A obediência e a santidade como caminho de vida, então. Exatamente. Um caminho de proteção e vida. Então tá. Juntando tudo isso que a gente conversou, o que Levítico 20 parece nos deixar, olhando por essas lentes? É um confronto, né? Com a seriedade do pecado, as consequências, um chamado bem radical à santidade, a viver de um jeito diferente, protegido. Exatamente. Mas também um lembrete constante, vindo de outros textos e exemplos, de que o foco final pode ser a transformação, a vida, e não só a punição. Exato. Fica, então, talvez uma reflexão que essas fontes sugerem, né? Num mundo como o nosso hoje, cheio de tanta coisa, tanta pressão cultural diferente, como é que aquele chamado antigo para ser um povo separado, santo, não no sentido de ser arrogante ou isolado, mas de ter integridade, um propósito diferente, como que isso pode ser entendido e vivido de um jeito relevante? Fica aí para pensar, né?